O Clube do Remo tem um jogo importante hoje contra a equipe do ABC. Se vencer fora de casa, encosta mais ainda na briga pelo G8. Todas as informações dessa partida, as escalações, a arbitragem e todos os outros detalhes você vai acompanhar agora nesse vídeo aqui no canal RS Live Esportes. Então te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Teu like, a tua inscrição, teu compartilhamento é fundamental para a vida aqui do canal RS Live Esportes. Bora falar sobre isso, trazendo imagens do treino do Clube do Remo, o treino do Leão que ocorreu lá no CT do América de Natal. O Clube do Remo que deve aí ter como base a escalação do jogo passado contra a equipe do Ipiranga, onde o Leão venceu por 1-0. O técnico Rodrigo Santana vai ter algumas baixas na equipe, é fato, né? A gente pode já adiantar as baixas que o Rodrigo Santana vai ter. No caso, o Jonilson, o Henrique Vigia e o Matheus Lucas. Os dois primeiros, o Jonilson e o Henrique Vigia, estão com dores musculares e são dúvidas para o jogo. Já o Matheus Lucas está com uma lesão no pé e aí essa lesão vai impossibilitar o Matheus Lucas de ir para o jogo de hoje. Apesar disso, a possível escalação do Clube do Remo está interessante. A gente tem aqui para falar para vocês Marcelo Rangel, João Afonso, Rafael Castro e Bruno Bispo, Diogo Batista, Paulinho Curuá, Pavani e Raimar, Jaderson, Marco Antônio e Ítalo. Eu acho muito interessante essa formação que o Rodrigo Santana está colocando, principalmente de você ter dois atacantes de beirada e um central que, apesar de ser central, que é o caso do Ítalo, é um cara que tem uma mobilidade interessante dentro ali do setor ofensivo. Então é um cara que pode, de repente, contribuir diretamente para um resultado positivo do Clube do Remo. Além desses desfalques, o Rodrigo Santana tem a volta do Pedro Vitor. Pedro Vitor, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, retorna para a equipe do Clube do Remo e pode ser utilizado também no jogo de logo mais. Como eu falei, a escalação interessante do Clube do Remo é o que tem de melhor no momento, de fato. E o Remo tem todas as condições de conseguir essa vitória hoje contra o ABC. O ABC que vai com alguns desfalques também, a gente pode estar falando aqui agora. O ABC está com os desfalques do Pedro Felipe, que está suspenso. O Eric Varão, ele pediu para sair do clube, abandonou o ABC, saiu fora, não está mais no ABC. O Ávila e o Wellington Reis estão lesionados, não vão para a partida de hoje. O ABC que vai com muitos atletas pendurados, como é o caso do Wesley Santos, do Juan, Vinícius Amaral, Genison, Pedro Paulo e Felipe Albuquerque. Então a equipe aí do técnico Roberto Fonseca vai numa certa pressão para também vencer, já que o ABC está abaixo na tabela da terceira divisão, está lá na 13ª colocação com 9 pontos conquistados. E por falar em tabela, bora colocar a tabela aqui para vocês entenderem como é que está a situação do Clube do Remo. Essa é a tabela da Série C, como vocês já podem ver, já tivemos alguns jogos, né? 3-0 para Tombense em cima do Floresta, Londrina e Botafogo empataram em 1-1, o Ipiranga venceu fora de casa o São José por 1-0 e o Figueirense venceu fora de casa o São Bernardo por 2-1, além do Volta Redonda ter vencido o Caxias dentro de casa por 1-0. E aí, nós vamos ter aí o jogo do ABC com o Clube do Remo, lá no Frasqueirão. E na tabela, o Remo é o 10º colocado com 10 pontos conquistados. Interessante de ver aqui o crescimento do Clube do Remo, né? Desde dali da 4ª rodada, quando conseguiu a sua vitória sobre a equipe do Floresta por 1-0, deu uma estagnada, depois conseguiu subir mais um pouco e aí agora está numa crescente interessante para esse jogo de logo mais contra a equipe do ABC. O Leão que está na 10ª colocação com 10 pontos conquistados e que se vencer vai a 13, encosta na Tombense, que é a 9ª colocada, e também no Ipiranga, que tem 15 até o presente momento, e fica aí a 2 pontos de entrar dentro do G8 da competição. O ABC está na 13ª colocação, vive um momento mais instável, acabou descendo, né? Estava na 10ª colocação quando empatou fora de casa com o Figueirense, um jogo muito emocionante, por sinal. E depois
perdeu dentro de casa para o Volta Redonda por 1-0. E aí vai com a pressão de tentar vencer o Remo dentro de casa para poder subir novamente na tabela da competição. É isso, gente. O Clube do Remo tem condições, o Clube do Remo tem aí toda a estrutura para conseguir esses 3 pontos hoje, que seria fundamental para o Leão subir cada vez mais na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo é hoje às 20 horas, lá no Estádio Frasqueirão, e você pode acompanhar a partida aqui no canal RS Live Esportes, na nossa transmissão em cadeia com a Super Marajoara, aquela transmissão totalmente voltada aqui para o nosso futebol paraense, voltada para as nossas equipes, apoiando, incentivando e estando lado a lado com as nossas equipes aqui do Pará. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado e até a próxima!